Boa noite. Há 11 anos, o Natal Ecológico preserva a magia de uma das principais festas do ano. A iniciativa é da Associação Boqueirão Legal, que hoje pauta o programa Educação e Cidadania aqui da TV Câmara. As minhas convidadas são a presidente da associação, Márcia Mussini, e também uma parceira, Simone Gil Guedes. Boa noite, sejam muito bem-vindas. Boa noite. Boa noite. Prazer é nosso. Prazer é nosso. O Natal Ecológico, então, iniciou em 2007, exatamente com esse intuito que eu mencionei, né? Preservar a magia do Natal, mas resgatar a convivência das pessoas e cuidar do meio ambiente também estão entre os objetivos da associação. Márcia. Então, quando iniciamos esta parceria, e diga-se de passagem, né, Simone, nós temos vários parceiros que estão desde o início, que continuam trabalhando juntos para que isso se efetive. Nós tínhamos a ideia de trazer para o bairro Boqueirão uma identidade e trazermos qualidade de vida e trazermos uma ambiência de conforto, de família, de entendimento de que no bairro Boqueirão tem de um tudo, como diz, né? Que no bairro Boqueirão nós temos padarias, temos bancos, temos mercado, temos escolas, enfim, temos uma identidade. Cada bairro vai fazendo mais ou menos a sua cultura. E nós entendemos que nós tínhamos que cuidar um pouco mais do nosso bairro e dar uma cara para ele que fosse mais fortalecida e que trouxesse autoestima. E acabamos nos reunindo em torno desta proposta de meio ambiente e de fortalecimento de autoestima do bairro. Simone. Fazem já, então, esse é o 11º ano que a gente teve essa ideia, né, enquanto lojistas, né, Márcia, do nosso bairro, que até então era mais lembrado na cidade como um bairro que só tinha revendas de carro. Muitas vezes, quando a gente ligou até para conseguir liberação, as pessoas dizem, não precisamos, carro em cima da avenida, não é isso que nós queremos. Aí a gente começou, então, mostrar o que o nosso bairro tinha, né? Até no início a gente usou o slogan Boqueirão aqui tem tudo. Isso. Né? Para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do que nós tínhamos. Mudar né? esse rótulo. Isso. Porque na verdade hoje o nosso bairro é um bairro que plural. tem tudo, né? Que dependendo a gente não precisa vir até o centro, que hoje em dia até a questão de trânsito favorece, né? Então, uma das coisas é isso. E a gente também tinha a ideia de congregar, né? De trazer a comunidade para a praça, trazer as famílias que ali moram, né? Que tivéssemos esse espaço, assim, de uma cultura familiar, de onde as pessoas se conheçam, de onde as pessoas tenham prazer de conviver. Acho que um pouco disso, né, Simone? E a questão de meio ambiente, não tinha como pensarmos um pouco diferente, porque a questão de meio ambiente educa para se colocar o lixo no lugar correto, para você esperar a sua vez para passar um sinal. O meio ambiente é mais do que você plantar só uma florzinha ou alguma coisa. E aí precisávamos trazer uma alegria no meio disso. Aí contamos com a colaboração. Fomos buscar uma artesã, encontramos a Dona Santa em Coxilha, trouxemos ela para Passo Fundo, ela começou a fazer umas oficinas, nós mesmos à noite íamos aprender a fazer os enfeites e amarrar, e aí fomos para a praça para colocar tudo aquilo que aprendemos a fazer. E desde lá a gente vem incrementando a cada ano e colocando algumas coisas novas e reformando nessas alturas do campeonato e retomando algumas coisas. Quantos voluntários, então, fazem parte da associação atualmente? Temos 13 empresas que são associadas e destes, muitas vezes, assim, está junto o titular da empresa, a esposa, os filhos, enfim, aí a gente temos os amigos que ainda continuam também conosco, que desde o início também estão aí, algumas empresas que ao longo do curso também vieram se associando ao que nós tínhamos. Então algumas saíram e outras entraram, mas eu acho que assim uns 70% mais ou menos permanece do que nós tínhamos desde o começo. E tem o apoio também do Instituto Menino Deus
e da Igreja São Vicente de Paulo. Sim, o Menino Deus é uma das empresas que desde o início acolheu essa ideia. A Igreja São Vicente tem nos acompanhado, inclusive uma época nos ajudaram com o local para fazermos oficinas que capacitavam as pessoas para quem quisesse aprender a fazer aqueles enfeites para colocar na frente da sua casa, na frente do seu edifício. Veja, esse ano nós conseguimos fazer 2 renas novas, né? Cada rena destas, né, a Simone levou muita pet lá para Dona Santa para podermos fazer. Cada uma 2.000 pets para podermos refazer as renas, tirar todo aquilo que tínhamos que já estava muito estragadinho pela erosão do tempo e colocarmos novas. Daquelas de 600 de garrafinha de água, 2.000 em cada rena. Então, assim, não é pouca pet que a gente utiliza para poder refazer. A bem da verdade, né, Simone, nós até gostaríamos esse ano de ter brindado com... temos ideias assim de fazermos uma remodelagem, algumas coisas, mas com o tempo vamos nos organizar para isso. Mas às vezes a gente consegue fazer um passo de cada vez. Então vamos lá, contanto que a gente não perca esse tempo. É verdade. E até no decorrer desse tempo todo, como a Promárcia colocou, que mais ou menos em média uns 70% dos parceiros permanecem, porque é algo muito gostoso. Chegar ao fim da tarde, todo mundo ir para a praça, todo mundo compartilhar desse momento. No início, os filhos eram pequenos, hoje já estão participando junto. Eles já estão tomando a frente, o pai já está mais, né? Então já é delegou. algo que realmente chama toda a família para a praça, para trabalhar junto. E é muito gostoso para nós ver que o retorno das crianças, principalmente, né, que para muitos é aquele único momento do Natal, do ano, entende? Nossa, é assim, todos na abertura ficam esperando ansiosos a chegada do Papai Noel, e nos domingos que tem a chegada, e nas outras noites também tem o Papai Noel todas as noites, mas enfim, nesses dias que é o dia de mais número de crianças, né, eles ficam ansiosos por isso. As crianças passear devem... de Maria Fumaça, né? Sim. As crianças, elas devem ficar fascinadas. Sim. Com a quantidade de decoração que tem lá, sim, com as luzes, né? Mas nesse momento de montagem também elas se envolvem, porque para elas acaba sendo uma brincadeira, né? Na verdade, a montagem hoje, até porque como tem a questão da iluminação, e é uma coisa que a gente sempre teve muita preocupação, também de fazermos as coisas dentro de um nível de segurança. Então, por exemplo, assim, a colocação da iluminação, ela precisa ter aterramento, ela precisa ter um técnico responsável, ela precisa ter realmente, assim, alguns passos técnicos de segurança. E desde que nós colocamos, nós fazemos isso. Então, assim, existem níveis de envolvimento, né? Da confecção, depois de colocar na praça e outras coisas. Até no guardar. Durante muito tempo nós tivemos um parceiro que nos ajudava cedendo o galpão para guardarmos os materiais. Hoje ele tem uma fábrica lá. Aí já não pôde mais. Tivemos que passar a alugar um espaço para colocar. O outro parceiro nos ajuda com questões de segurança, as próprias pirâmides. Nós temos um apoio bastante significativo da PD Eventos. Nós temos nos acompanhando, por exemplo, o Sicredi. Até nesse domingo agora, num desses domingos, eles vão apresentar a peça A Cigarra e a Formiga. Eles estão trazendo. Então, até nisso, assim, sabe? As pessoas se mobilizam, às vezes ligam e perguntam, né, Simone? Quanto que vocês pagam de cachê? O cachê, muitos aplausos, muita alegria, muita convivência, mas nine de dinheiro. Porque, na verdade, é um trabalho, assim, bastante voluntário. Então, nós não temos esse volume de recursos para pagar cachê, mas em compensação as pessoas vêm para colaborar, vêm fazer um alto de Natal, vêm fazer as suas apresentações de canto, de um samba gostoso como o grupo Alforria, como a gente já disse, algumas peças de teatro que a própria Secretaria de Cultura, às vezes o SESC nos brindam.
e que a gente consegue trazer, né, apresentações da própria escola Menino Deus, e que a gente consegue fazer aí com que as pessoas sentem, usufruam. Um grande abraço para o nosso amigo Davi, o Patrick, o pessoal dos tropeiros. Esse pessoal todo, Paulo, já faz alguns anos que eles já sabem, tem o boqueirão, eles mesmos ligam de posso dia tal e vêm cantar conosco na praça, e as pessoas vêm tomar um chimarrão e tirar um tempo para passear, para tirar uma foto, para andar numa Maria Fumaça, enfim, que fica um ambiente assim muito gostoso, sem bebida alcoólica, lixo no lixo, e de a gente poder ter uma riqueza que é o tempo, né? Eu acho que de verdade o tempo é uma riqueza que a gente não tem como repor. Então que esse tempo também seja um tempo de congregar, que é o espírito de Natal. E nesse momento ainda mais que a gente está muito envolvido com a tecnologia, com o celular, enfim, é um momento de deixar um pouquinho de lado para conviver em praça, resgatar toda essa... De tomar um chimarrão com os amigos, de escutar uma e música conversar e cantar junto. Também, de verdade, né? Não apenas pelos aplicativos. Não, deixa o aplicativo lá, passear, tomar um arzinho no rosto. Aí também temos um cuidado, 10 horas da noite nos domingos nós encerramos, para que as pessoas não tenham o seu sossego de descanso, de dormir os vizinhos ali, não se aborreçam, e que a gente possa respeitar, e que todo mundo no outro dia possa levantar e seguir trabalhando. Desfonte também tem nos ajudado com apoios desde o começo, a própria Prefeitura Municipal. Então, assim, é desta forma que a gente consegue fazer, com parcerias, né? Além dessas 3 empresas que estão juntas fazendo esse trabalho. Então, falando da programação, para os nossos telespectadores ficarem atentos aí. Como a Promárcia estava falando, tem o Papai Noel, tem passeio de Maria Fumaça, tem a iluminação que está bem bacana, pode ir lá tirar foto, né, com toda a decoração. E tem espaço também para alimentação ali. Sim, já, né? Tem a praça de alimentação que funciona todas as noites, né? Não tem folga, de segunda a segunda, só vai encerrar lá no finalzinho de dezembro. E nos domingos, à tardinha, a partir das 17 horas. Tem sempre brincadeiras, tem cama elástica, balão pula-pula, enfim, é tudo de forma gratuita. Tudo isso é dinheiro que a gente arrecada, né? Nós, durante o ano, para a gente proporcionar isso às crianças. Então, não precisa, é gratuito todos os domingos. E tem sim a praça de alimentação, que também é uma das fontes de arrecadação para a gente cobrir os custos que a gente tem. Né? Então, todas as noites a família pode ir lá, pode brincar. Também tem chimarrão nos finais de semana, nos domingos, mateadas. Pode só levar a sua térmica, a sua cuia, a sua bomba e fazer tudo lá. No dia 28 está programada uma atividade bem especial, que é o que vocês estão chamando de Réveillon. Antecipa pra gente, Márcia. Então, quem nos lidera lá no palco é o Carlos Damiani, né? E o Damiani, assim, tem tido esses insights no sentido, assim, de a gente poder... quando termina um ano, se faz um balanço, né? Como é tudo que a gente conquistou, tudo que às vezes não foi possível realizar, mas a esperança para um ano novo tem que acontecer. Então, assim, que a gente possa trazer atrações e que as pessoas possam revigorar esse espírito de esperança para um ano que se inicia. E aí, nós pretendemos fazer, assim, algumas atrações bem especiais para fazermos este Réveillon, essa passagem de um ano em que a gente brinde uma cultura de paz, em que a gente tenha um ambiente... uma cidade menos violenta, em que as pessoas consigam depositar um voto de fé para que realmente assim a gente possa passar alguns tempos aí, afinal das contas, como se diz, não temos tido tempos tão fáceis, né? Em termos financeiros, temos aí muitos desafios coletivos, pessoais, individuais, mas então não é só nisto que reside a maneira com que a gente leva a vida. E que esse Réveillon, que nós pretendemos trazer algumas atrações, que as pessoas possam brindar esse tempo de convivência e esse tempo de qualificar um espaço de convivência também. Né? E também, juntamente com todos, né, nesse momento também nós estamos... lembrando que uma das pessoas, um dos parceiros que sempre nos ajudou desde o início,
é o Saul Spinelli, que está se recuperando, né? Teve problemas de saúde, deu um susto em nós. Mas assim, então nesse momento é momento de agradecimento, né, para Márcia? Agradecer tudo que a gente conseguiu, que a gente também faça essa avaliação, porque muitas vezes a gente tem tudo e ainda não, acha que não está bem. Então assim, é o momento da gente também ensinar para os nossos pequenos, porque eles aprendem através de nós. Então, por mais que não tenha sido grandioso, tudo, mas nós temos tudo, nós temos saúde, temos casa, comida. E também um dos nossos intuitos, né, é a gente mostrar para eles, ensinar que todos nós podemos cuidar um pouquinho da nossa cidade. Como? Enfeitando, colocando lixo no lixo. Muitas vezes ano passado a gente se juntou para varrer, né, e pintar os cordões, porque a gente não tinha como fazer. Então assim, se cada um fizer um pouquinho, a gente torna a nossa cidade melhor. E não esperar simplesmente que os outros façam, né? E tanto essa identidade que a Simone está comentando, Paula, que nós temos isso assim como uma das metas a ser atingida no bairro Boqueirão, que o próprio posto, onde nós temos um ponto de apoio hoje para a Brigada Militar, ele foi todo pintado, remodelado pela Associação de Moradores do Bairro. E agora, neste Natal, nós lançamos também uma bandeira para o bairro Boqueirão. Parece coisa assim, né? Mas na verdade, termos uma identidade e que cada um entenda assim, quando eu cuido na frente da minha casa, que eu valorizo as flores que são plantadas, que nós não tenhamos espaço para depredação, tudo isso vai qualificando. A gente admira Gramado, as pessoas não precisam de sinaleiras, mas porque se espera, é a sua vez de passar, não tem problema, pode passar. Por que nós não podemos ter essas gentilezas em Passo Fundo? Podemos, mas algumas pessoas têm que começar a se movimentar para que isso realmente se efetive. E aí as coisas contagiam. Se contagiam para o lado, às vezes, negativo, que contagiem para o lado positivo. E esse é o entendimento. E muitas vezes, né, Simone, a gente tem recebido propostas, não, mas quem sabe vocês fazem os enfeites também aqui para o outro bairro e tal. Esta era a nossa intenção, assim, não, nós não podemos ir assumir o outro bairro, nós assumimos só o nosso, porque nós não temos, na verdade, pernas para tudo, mas nós, durante esses anos, fizemos muitas oficinas para poder capacitar as pessoas que quisessem, que também fizessem isso em outros locais da nossa cidade. A gente vai falar então exatamente sobre essa montagem dos enfeites no próximo bloco. O programa Educação e Cidadania faz um rápido intervalo e retorna em seguida. Não saia daí. A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu Arcério e a Dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar, vem transformar, vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, transformando a vida de todos nós. O programa Educação e Cidadania está de volta e nesta noite nós estamos falando sobre o Natal Ecológico, uma iniciativa da Associação Boqueirão Legal. As minhas convidadas são a presidente então da entidade, Márcia Mussini, e também uma parceira, Simone Dil Guedes. A Promárcia falava então no encerramento ali do bloco anterior sobre oficinas de capacitação. É uma forma então de oportunizar a geração de emprego, geração de renda para famílias necessitadas aqui da cidade, né, Márcia? Isto. Ao longo destes 11 anos, nós oferecemos várias oficinas, às vezes lá na Escola Menino Deus, às vezes lá na Paróquia São Vicente. Aqui um abraço para o Padre Carlos, que sempre foi muito receptivo conosco. E fazermos esta iluminação, a fazermos esses enfeites, eles também proporcionam um pouco desta educação pela sensibilidade, né? E isto nós tivemos assim,
as senhoras do bairro Bom Jesus, que já trabalharam conosco, da Vila Luísa, do bairro Independente, do próprio bairro Boqueirão. E a ideia é essa, que cada um reutilize todos esses materiais e de tal forma que a gente não precise deixar que isto vá para as nascentes, que isto vá para os rios e que a gente possa reutilizar um pouco de tudo isso que nós seres humanos de certa forma provocamos, né, com essa contaminação. Hoje já sabe da tecnologia que existirão os plásticos autobiodegradáveis, né? E que você poderá dissolvê-los em água. Inclusive, eu vi esses dias uma reportagem sobre isso. Mas até que isto chegue lá, bem, então que pelo menos a gente também produza menos lixo e o lixo que tivermos, que a gente possa usá-lo de uma forma mais sensível, de uma forma mais educada, de uma forma que agrida menos o meio ambiente. O bairro Boqueirão, por onde passaram os primeiros tropeiros para iniciarmos a cidade de Passo Fundo, tem muitas nascentes. O bairro Boqueirão tem uma área de preservação ambiental. Bem, estas nascentes nós, como do bairro mesmo, nós temos um entendimento que precisamos divulgar esse esclarecimento. As pessoas precisam saber que isso precisa ser preservado, ou muitas cidades do Rio Grande do Sul, inclusive a nossa, não teremos água. E sem água a vida fica difícil. Bom, então vamos usar estes recursos que temos à mão de uma outra forma, para educar a sensibilidade e educar essa nossa forma de convívio. Simone. Realmente a gente se preocupa muito com essa questão. Quando nós iniciamos há 11 anos, era realmente o que nós podemos deixar de educação. Porque a gente queria fazer o Natal, algo que fosse bonito, algo que fosse prazeroso, mas a gente também se preocupa com o que nós vamos deixar, que contribuições a gente pode fazer. Então aí que a gente partiu, vamos pensar em algo que seja favorável ao meio ambiente, algo que a gente possa investir no futuro. E aí a gente começou a pesquisar, né? E vai até que a gente chegou nas garrafas PET, que é uma coisa que a gente tem como reutilizar, sim. Quantas mil garrafas estão decorando então a praça lá do Boqueirão que deixaram de ir para o lixo? Sim. Porque na verdade vocês vão remodelando todos os anos, aproveitando o material, né? E incrementando isso anualmente. Mas tem ideia de quantas mil garrafas estão ali? Pois então, de verdade, desde esses 11 anos aí, a gente já perdeu a conta. Mas dá para fazer uma ideia se a gente imaginar que este ano nós remodelamos só as 2 renas. E aí nós usamos 4.000 PETs. Então eu imagino que seja para mais de 10.000 PETs que nós utilizamos para podermos ter aqueles enfeites lá na praça. Com certeza. E como é esse processo então de montagem dos enfeites? Então, como que acontece? É durante o ano todo? Ou você se reúne em uma época específica aí do ano? Olha, tudo depende um bocado assim dos recursos que a gente tem, né? Já houve ano em que a gente conseguiu começar a refazer alguns enfeites lá por abril, maio. E houve épocas em que, nós conseguimos fazer algumas coisas. Mas, por exemplo, assim, pelo desgaste, nós precisamos muitas vezes lavar, pintar, retomar os fios, porque às vezes o aramezinho vai também desgastando, recebe um puxão aqui, uma coisa ali, e aí se vai. O Menino Jesus, a Nossa Senhora, que estão lá, o São José, e que às vezes sofrem uma avaria, porque muitas crianças às vezes querem tirar uma foto, e aí pega no colo, daqui a um pouco caiu, quebrou um braço, não pode ficar de bracinho quebrado, lá vai ter outro custo para repor. Enfim, são pequenas coisas que são detalhes de acabamento, que a gente vai, todos os anos tem algumas coisas para fazer, mas que ele realmente assim precisa desse entendimento assim de manutenção, de refazer. Um bocado a gente refaz nós mesmos e outros tantos às vezes até pela questão da altura, dessa questão da fiação elétrica, aí a gente precisa de ajuda. Aí a gente chama quem realmente entende do riscado para a gente não se colocar também em situação de perigo aí.
Eu acho que, mas o grupo, nós, né, a gente se reúne e começa os preparativos do Natal lá por março, né, para Márcia? Março é o primeiro encontro nosso, faz a pauta, vamos ver o que precisamos, o que será que pode ser feito, e aí nós vamos avaliando e trabalhando, né, porque todos nós temos os seus afazeres, mas daí a gente já vai deixando agendado um espacinho para os nossos encontros. E além também do que a Márcia falava, desse cuidado de manutenção, também tem que ter um cuidado, porque esse material todo, ele está exposto ao tempo, à chuva, o calor, o sol, né? Então tem que durar. Pelo menos até o final da temporada. Isso, até o final da temporada. Nós, na verdade, assim, temos um certo cuidado e, por exemplo, esses dias eu passei, choveu e tal, e uma das bengalinhas, ploft para o chão. Lá, quem é que vai arrumar a bengala? Nós temos uma escala dos parceiros que sempre vão para a praça. Então, estas coisas todas, elas demandam, além das questões práticas, elas demandam da disponibilidade desse tempo na praça também, né? Para acompanhar o dia a dia, para poder encaminhar as filas, para poder organizar as pessoas, para poder dar uma atenção. Tem todos esses envolvimentos que a gente acaba tendo que desenvolver durante esse período, mas que também tem sido bastante gratificante. Como a gente mencionou ao longo do programa, isso tudo tem custo. Esse recurso, ele é proveniente da onde? São doações, são os empresários que vão completando um pouquinho a cada mês? Nós temos, cada um dos empresários nós temos uma mensalidade, né? Nós temos utilizado essa mensalidade, na verdade, para fazer a alocação do espaço hoje, onde a gente guarda esse material. Além disso, temos alguns apoiadores que têm nos ajudado e facilitado bastante na questão de custos. Outras vezes nós já tivemos apoios financeiros, por exemplo, até da Prefeitura Municipal. Este ano, por exemplo, eles estão nos apoiando também com o som. Mas muito do que nós temos ali vem justamente deste espaço de alimentação. É o cachorro-quente que você compra, é a pipoquinha, é o pastel, e que a gente reverte para poder fazer isso tudo funcionar durante esses 45 dias. E tem vigilância também para cuidar de tudo. Durante a noite inteira. Um picolézinho, acho que esse ano tem picolé também, bem gostoso, também, né? Às vezes a meninada pede também, então tem o picolézinho também. E aí é preciso ter a vigilância, você não vai que algum gaiatinho por brincadeira me desliga a luz lá e derreteu. Não pode. Então, lá vai. Então, esse envolvimento assim é bastante envolvente assim para todos esses parceiros que estão lá conosco. Vocês têm noção de custo disso tudo? Se é que pode ser divulgado também, né? Olha, vamos dizer assim, ó, eu vou te dizer assim que ali nós envolvemos assim um custo mínimo, até porque, como eu explicava antes, tem questões que hoje a gente não pode fazer de uma forma amadora, porque corre risco de segurança, inclusive para as pessoas que visitam, né? Com certeza envolve mais de 30 mil reais cada edição, com certeza. Nós não fazemos sem ter esses valores, porque realmente assim nós primamos também por uma questão de segurança ali, que tem que ter. A própria Maria Fumaça, você tem que mandar ver como é que está como é que eu vou dizer, o carro, lá, foi lá numa certa feita, lá nesse momento, ligado, Maria Fumaça tem um probleminha. Vai lá com o mecânico, ajeita, arruma, volta. O que houve? Ah, não, estragou a correia. Com uma bicicleta, estragou. Tá, quem é que é responsável por isso? Tá. Então, assim, os próprios brinquedos que a gente coloca de uma pessoa que a gente loca, como a Simone estava dizendo, nós pagamos esses brinquedos. O banheiro químico que está lá, uma pessoa que vem passear na praça e precisa ir ao banheiro. Fica difícil? Então, tem um banheiro, pelo menos, para a pessoa se colocar. Quem paga esse banheiro? Isso tudo é o que a gente vai administrando para a gente poder
equalizar isso. Não é exatamente isso, não reverte em lucro para nenhuma das empresas que ali está. Nós, na verdade, fazemos revertendo sempre para o próprio andamento do projeto. E é isso que deixa o Natal Ecológico bem conceituado, né? A cada edição ele é maior e as pessoas criam uma expectativa em torno do Natal Ecológico lá do Boqueirão. É isso mesmo. Uma vez nós tínhamos só uma praça. Nós começamos só com a Praça Miguel Moretti, eu acho. Hoje nós temos as duas praças e hoje fica quase impossível de você imaginar somente uma praça, não tem como. Você precisa das duas. Hoje, por exemplo, nós temos algumas empresas do próprio bairro Boqueirão que ligam e dizem, pode deixar que aqui na frente da nossa loja nós vamos enfeitar também. Porque isso vai ajudando a criar o espírito, né? E esta questão da própria bandeira, de termos um aporte, uma pessoa chega para saber uma informação, onde fica tal coisa? Chega no posto ali da Associação de Moradores que a gente está procurando fazer esse serviço, a própria aporte para a própria Brigada Militar. Enfim, é esta qualificação do bairro que a gente, das pessoas, né, desse convívio. É tão bom a gente descobrir que a gente conhece o fulano, o Beltrano, senta, toma um chimarrão, passa às vezes, sei lá, 3, 4, 5 meses, que são vizinhos, mas não tem aquele tempo de convivência. E isso tem sido bastante significativo para a comunidade também. E outra coisa que eu me recordo é que o Natal Ecológico ele não é mais só do Boqueirão. Ele é da cidade de Passo Fundo, da região e até mesmo de fora do país, porque muitos argentinos passam por aqui nessa temporada, né? E aí fica como um ponto de referência. Como sendo a entrada, né, da cidade. E então eles param e ali por perto também tem hotéis, né? Que eles acabam pernoitando e muitas vezes o Damiani já colocou que ele viu argentinos lá fotografando. Então é uma coisa bem gostosa. E o pessoal faz como referência, onde é? Ah, mas você sabe onde é o Natal? Então, é lá no tal lugar, você faz assim, assim, assim. E acaba se tornando referência realmente, é verdade. Exatamente. Então, antes da gente encerrar o nosso programa, eu quero deixar um espaço para que vocês façam um convite para quem até hoje não pôde conhecer o Natal do Boqueirão Legal, que conheça então, que visite, de que horas, até que horas tem atividades, até quando a gente vai poder contar com essas atividades. Nós vamos fazer atividades até, como nós estávamos dizendo, até dia 2 de janeiro, tá? E com muito carinho que a gente recebe a todos, sente lá na praça, tome um chimarrão, dê uma passeada, tire umas fotos e isso vai fazer com que realmente a sua semana comece bem e agradável. Nós agradecemos as visitas e temos muitos teatros, músicas, apresentações variadas, diga-se de passagem, para todos os gostos e que o pessoal consiga fazer um bom espaço de tempo para si e para fazer com que este tempo também se transforme em algo bem positivo para a vida de cada um, renovando a fé aí num 2019 melhor para todos nós. Então gostaríamos de agradecer o espaço, né? E convidar a todos que não participaram ainda que tirem um tempinho, porque com certeza vai ficar gravado esse momento, porque é muito agradável. Todas as noites tem a praça de alimentação, tem passeio de Maria Fumaça. Nos finais de semana, nos domingos, tem brinquedos para as crianças e também continua a praça de alimentação, há apresentações. E sem contar que à noite, depois que o sol se põe, tem as luzes, que daí a praça se transforma. Fica ainda mais bonita. Mais bonita. Iluminada. No programa Educação e Cidadania de hoje, nós falamos então sobre o Natal Ecológico do Boqueirão Legal. Quero agradecer então as minhas convidadas, a presidente da associação Márcia Mussini e também uma das parceiras, Simone Dil Guedes. Obrigada e uma ótima noite. Muitíssimo obrigada, Paula. Boa noite. Boa noite também a você que acompanhou o programa de hoje. Nós temos um novo encontro na próxima semana. Até lá!